Por que Jesus morreu por mim e por você? Você já se perguntou por que Jesus morreu por mim e por você? A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas se o preço do pecado é a morte, por que Jesus, que nunca pecou, teve que morrer? Hoje vamos entender essa grande verdade bíblica. O problema do pecado. Desde o início, Deus criou o homem para viver eternamente. Mas quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. Gênesis 2:17. O pecado separa a humanidade de Deus, e sem uma solução, todos estaríamos condenados. Deus não mudou sua lei, pois ele é justo, e a lei exige a morte como pagamento pelo pecado. Mas ao mesmo tempo, ele nos ama e não quer que pereçamos. Então, como resolver esse dilema? Você já parou para pensar na profundidade desse fato? Jesus Cristo morreu por mim e por você? Mas por quê? A Bíblia ensina claramente em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o pecado exige a morte, então quem pecou deve morrer. Mas Jesus nunca pecou. Então por que ele precisou morrer? O que isso significa para a nossa vida hoje? Vamos entender isso juntos. O problema do pecado, a separação de Deus. Desde a criação do mundo, Deus desejou uma relação perfeita com a humanidade. Ele criou Adão e Eva para viverem para sempre, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Mas algo aconteceu. Deus havia dado uma instrução clara. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás enganou Eva, e tanto ela quanto Adão desobedeceram. Naquele momento, o pecado entrou no mundo. Gênesis 2:17 diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado não é apenas um erro moral. Ele é rebeldia contra Deus. E sua consequência é a morte, não apenas física, mas também espiritual. A separação eterna de Deus. E essa separação não foi apenas para Adão e Eva. A Bíblia diz em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui eu e você. Se Deus é santo e justo, ele não pode simplesmente ignorar o pecado. Mas como resolver esse dilema sem destruir a humanidade? A solução divina, o sacrifício de Jesus. 3 minutos. A única maneira de salvar a humanidade era com um substituto perfeito. Alguém que pudesse pagar o preço do pecado sem estar sob sua condenação. É por isso que Jesus veio ao mundo. Ele nasceu sem pecado, viveu uma vida perfeita e, no final, tomou sobre si a culpa que era nossa. Ele pagou o preço para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isaías 53:5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz foi o ponto máximo desse plano. Jesus poderia ter evitado aquele sofrimento. Ele tinha poder para destruir seus inimigos. Mas ele escolheu morrer por amor a nós. Ele escolheu pagar o preço do pecado para nos dar a chance de ter vida eterna. João 3,16 resume tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas essa história não termina na cruz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e provando que seu sacrifício foi aceito. O que isso significa para nós? O sacrifício de Jesus não foi algo distante, apenas para aquele tempo. Ele morreu por mim e por você. Isso significa que, apesar de nossos pecados, há esperança. Muitas vezes, nos sentimos indignos. Achamos que nossos erros são grandes demais para serem perdoados. Mas a cruz nos mostra que Deus já providenciou uma solução. O que precisamos fazer? Aceitar esse presente, arrepender-se dos pecados, crer em Jesus como Salvador e viver para Ele. Conclusão e apelo. Jesus morreu porque te ama. Ele pagou o preço que era seu. Agora a escolha está em suas mãos. Aceitar esse presente ou rejeitá-lo. Você quer entregar sua vida a Ele hoje? Não adie essa decisão. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você deseja entregar sua vida a Jesus? Talvez ao assistir este vídeo, você tenha sentido algo diferente no seu coração. Talvez seja uma paz que você não consegue explicar, um desejo profundo de mudança, ou simplesmente a certeza de que precisa de algo maior do que tudo o que já conheceu. Eu quero te dizer que isso não é coincidência. Deus está te chamando e Ele deseja ter um relacionamento pessoal com você. A Bíblia nos ensina que todos pecamos e estamos separados de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O pecado nos afastou de Deus, mas Ele, em seu infinito amor, providenciou um caminho para nos reconciliar com Ele: Jesus Cristo. Jesus não foi apenas um homem bom ou um grande mestre. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Ele viveu sem pecado, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado. A palavra de Deus nos diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Isso significa que você não precisa ser perfeito para se achegar a Deus. Você não precisa tentar consertar sua vida sozinho antes de aceitar Jesus. Ele te ama exatamente como você é e deseja transformar sua vida a partir de hoje. E como você pode aceitar esse presente da salvação? A Bíblia nos dá a resposta em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação não vem por obras, por merecimento ou por religião. É um presente de Deus, um ato de graça que você recebe pela fé. Se neste momento você deseja entregar sua vida a Jesus, convido você a fazer essa oração comigo. Oração de entrega. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma meu coração e me ensina a caminhar nos teus caminhos. A partir de agora, eu entrego tudo a Ti. Obrigado pelo teu amor e pela nova vida que me dás. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que algo novo começou em sua vida hoje. Você agora faz parte da família de Deus. O próximo passo é crescer na sua fé. Comece a ler a Bíblia todos os dias. Converse com Deus em oração e procure uma igreja onde a palavra de Deus seja ensinada. Lembre-se, aceitar Jesus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas agora você tem um Salvador que caminha ao seu lado. Ele nunca te deixará nem te abandonará. Que Deus te abençoe abundantemente nesta nova caminhada.